Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, querido irmão, querida irmã. Sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui, mais essa live. Eu vou pedir para você fazer aí o triplo C, curta, comenta e compartilha. Queridos irmãos, eu estava vendo ali na estatística do YouTube, 79,4% são pessoas que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, tá? Os outros 20,6% são daqueles que já são inscritos. Então você está aí no nosso canal no YouTube, se inscreva agora, aperte o sininho das notificações, tá bem? E vamos lá, vamos à mensagem dessa tarde em nome do Senhor. A palavra do Senhor disse aí: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a grande comissão, né? O ide do Senhor. O Senhor Jesus deixou essa comissão para todo cristão. Não há exceções. Não podemos esperar somente pela liderança, né? Não estou dizendo aqui para ninguém se rebelar também. Mas nós podemos sim falar de Jesus ao vizinho, ao colega de trabalho. Nós podemos sim falar do Evangelho assim que for nos dada a oportunidade. Assim que alguém abrir a porta, então é possível sim pregar o Evangelho da paz, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele disse, né, ide, e o ide é o do verbo ir, né, o mesmo que sair, partir, comparecer, aparecer, apresentai, caminhai, locomovei, movimentai, marchai. O verbo ide, né, conjugação do verbo ir, ide, ele está falando de movimento, e a gente precisa se mexer, irmãos. O mundo está aí, e a palavra do Senhor diz, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a Bíblia me informa criatura, é porque ainda não são filhos. Se não são filhos, não são salvos. São pessoas que precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu e você podemos fazer isso aí. Podemos alcançar sim o evangelho aí a mais pessoas. E a palavra do Senhor diz em Marcos 6:7, e ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus, curar enfermos e etc, né? Então está aí, né? O princípio para obedecer, fazer o ide, é o mínimo de compreensão do evangelho. Principalmente entender o que Jesus fez por você. Se você tem aquela convicção daquilo que Jesus fez por você, não tem erro. Se você absorveu a palavra da salvação, se você aceitou Jesus como teu Salvador, ore, leia a Bíblia, prepare-se o mínimo possível, né, diante daqueles critérios de discipulado e vá em frente, irmão. Há mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você vá nas condições em que qualquer pergunta que façam para você, você saiba responder. Aí está o princípio do discipulado. Você aprende a modo de passar aquilo que aprendeu. Vá com oração, vá com conhecimento, faça jejum, mas não perca mais tempo. A definição de ide do verbo ir está me revelando movimento, e não braços cruzados. E aqui em Marcos 6:7, o Senhor enviou os discípulos aos pares. Isso também é importante. Aos pares, para que um pregue e o outro fique na intercessão,
na oração, quando há dúvida, 2 podem esclarecer a dúvida melhor que 1. E o Senhor Jesus deixou essa grande comissão, que eu acredito que essa é a hora. Se quisermos um grande avivamento, precisamos levar o Evangelho do Senhor. Lucas 10, do versículo 1 até o 7, diz a Bíblia, que depois disto, o Senhor designou outros 70, enviando também aos pares. A Bíblia James fala que eram 72. Bem, o Senhor Jesus estava sempre enviando, e o seu último contato com a igreja, ele deixou em Marcos 16:15. Vão, se movimentem, se mexam, façam algo pelo Evangelho, pregue o Evangelho, testifique do Evangelho, conte o seu testemunho. E assim o Senhor deixou essa maravilhosa comissão, que eu diria que é possível sim para mim e para você. E a última citação que eu trago aqui nessa tarde é Mateus 10:16, para que possamos entender, né, que precisamos ter aí domínio, nos dominar, nos conhecer, entender que é um campo minado, podemos assim dizer, que é um lugar bastante delicado, mas o Senhor diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Prudência, né? E percepção espiritual. Aquele que vai, aquele que leva o Evangelho, ele precisa ter a consciência, ele precisa ter claro no seu coração que ele não está ali para obrigar ninguém a aceitar Jesus. Ele está ali para apresentar o Evangelho de uma maneira, possivelmente, dentro do possível, elegante, com amor, ok? Oferecendo ali a palavra do Senhor, esclarecendo o máximo, né? De repente uma oração, um esclarecimento, né? Canalizando, dando a direção para a igreja, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Quando nós vimos aqui não só o ID do Senhor, como também os critérios para desenvolver a missão ou o evangelismo, nós entendemos que precisa sim de oração, de leitura da palavra, de um certo preparo, mas o que não pode ser negligenciado é o ID. Nós precisamos fazer. Quanto mais percebemos que está chegando os dias finais. A palavra do Senhor está aí. Leia a palavra do Senhor. Coloque em oração. Peça a direção do Senhor. Faça jejum. E se joga, irmão. Se joga, porque poucos estão fazendo. Alguns estão esperando a ordem de alguém, né? Não estou dizendo aqui para que ninguém se rebele, que ninguém seja rebelde, não. Eu estou dizendo que nós podemos fazer o ID na vizinhança, no trabalho, aonde o Senhor abrir a porta, e você vai e você faz a sua parte e Jesus Cristo é glorificado, tá bem? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deixo aí para você aí o endereço da nossa igreja, Igreja Evangélica Geração Peregrinos, na rua General Carnabarro 3391. Venha fazer parte desse ministério que está aí evangelizando, tá bem? Forte abraço. Hoje eu coloquei uma gravata aí porque está bastante frio aqui. Quero registrar a data 6 de junho de 2025. Oremos. Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.